É um prazer muito grande estar aqui entre vocês para falar de um tema tão premente, tão necessário. Pode parecer irônico, e eu já vou começar justificando essa afirmação, que a gente diga que a filosofia, que trata apenas de coisas eternas e permanentes, seja algo de necessidade imediata das pessoas. Afinal de contas, para que nós precisamos de filosofia? Qual é que seria, digamos assim, a necessidade real da filosofia? Essa pergunta nos leva a uma clássica pergunta dos estudos dos filósofos, que é a pergunta: para que serve a filosofia? A filosofia, fundamentalmente, não serve para nada, no sentido de não produzir nada, não gerar nada concreto, objetivo ou prático, algo que você possa usar. Então, nesse sentido, a filosofia perde para todas as ciências, para todas as artes, que produzem alguma coisa. As artes produzem coisas para o deleite, as ciências produzem coisas para o uso, para o lucro, ou então para aumento de produção também de coisas que a gente usa, e a filosofia não produz nem o deleite, a não ser um deleite intelectual, né, que a arte produz, o entretenimento que a arte produz, e nem o uso, o utilitário, né, que a ciência pode produzir, que a tecnologia pode produzir. Então, afinal de contas, o que é filosofia? Por que a filosofia é necessária se ela não tem nenhuma utilidade, se ela não produz nada, né, se ela não faz nada? Bom, a filosofia não produzindo nada, ela discursa e fala sobre temas que ninguém mais pode falar. Nenhuma ciência que é feita para produzir resultado concreto, nenhuma arte que é feita também para produzir resultado concreto, de forma diferente, mas um resultado concreto, uma música, uma peça, um filme, um quadro, uma escultura. Essas duas atividades da concretude, elas não podem oferecer o que a filosofia pode oferecer. São reflexões sobre aquilo que é imaterial. Vejam bem, filosofia é o campo que estuda coisas imateriais apenas, coisas transcendentes. Por isso ela não tem utilidade. Ela não estuda nada material e não pode produzir nada útil, nada que a gente usa. É isso que significa utilidade. Coisas que nós usamos, que sejam processos, recursos, técnicas, né? Nada disso a filosofia produz. Contudo, ao tratar das coisas invisíveis, das coisas eternas, das coisas puramente espirituais e intelectuais, ela resolve alguns problemas muito grandes, como, por exemplo, o problema do sentido da vida. O problema do sentido da vida, para a gente começar apenas em um, jamais poderia ser resolvido pelas ciências ou pelas artes, cujo objetivo é produzir coisas concretas. A ciência e a arte, elas até usam coisas invisíveis e transcendentes, né? Aspectos da matemática, da lógica, né? Ideias puras, mas usam essas coisas também como ferramentas para produzir seus objetos artísticos ou tecnológicos, científicos, né? Os objetos industriais, né? Os objetos que a gente usa no dia a dia. Pois bem, a filosofia, então, ela vai lidar com esses temas, que são temas para os quais a gente não vê lucro, utilidade e emprego prático e imediato, mas são temas capitais, como o do sentido da vida. Nós chegamos a um ponto da sociedade em que todas as pessoas entendem, ou deveriam entender, o quão importante é a discussão sobre o sentido da vida. Porque nós nunca vivemos uma sociedade onde a expectativa de vida é tão alta,
onde as pessoas têm tanta educação, tanto recurso, tanto financeiro quanto recurso tecnológico, onde mesmo uma pessoa pobre, ela consegue pegar um ônibus, ela se desloca muito rapidamente pela cidade ou de uma cidade para outra. Pessoa com um pouco mais de recurso pega um avião, muda de continente em 12 horas, 15 horas. Então nós temos privilégios, a internet, o celular, hoje eles produzem um tipo de telepatia, todo mundo tem, né? O catador de lixo tem celular. E aí, se você tem um Wi-Fi, você comunica com uma pessoa que está no Japão. A gente se lembra, não muito tempo atrás, de uma época em que poucas pessoas tinham aparelho de telefone. Né? Um aparelho de telefone ele era caro, a conta era cara, então era um fenômeno de classe média. Mais 30 anos para trás, era um fenômeno da classe alta, da aristocracia, dos grandes empresários, né? Isso só 70, 80 anos atrás. Então, quando a gente analisa o progresso feito, a gente vê que a tecnologia nunca esteve tão bem, a arte, né, produz milhões de objetos, milhões de músicas e filmes e livros e poemas que, no entanto, não nos satisfazem. E as pessoas continuam a se matar. As pessoas continuam a duvidar de que haja motivo para viver, sentido para a vida. A ânsia existencial, a motivação para viver, a crença de que nós temos vidas valiosas, importantes, com sentido, belas, a crença na própria beleza, tudo isso tem desaparecido. Então, há um lapso terrível entre o conforto material que as ciências e as artes produziram no campo do entretenimento, do prazer, né? Às vezes excessivo, porque o jovem não consegue mais sair do divertimento permanente do videogame, da Netflix, do YouTube, do TikTok, seja lá do que for, para viver a vida prática, a vida material, a vida real, a vida social, né? E esse jovem tem maiores tendências à ansiedade, depressão, suicídio, porque ele vive uma vida de prazeres, de satisfações, de entretenimento e de divertimento não preenchedores, totalmente desprovidos de valores, desprovidos de princípios de orientação para a vida. A ciência é a mesma coisa, produz para nós confortos da comunicação, do transporte, do vestuário, da alimentação, durante toda a história da humanidade, até o século XVIII, as pessoas tinham 3 camisas, duas calças, uma. Hoje, a gente abre a porta do armário, tem algumas roupas que a gente não lembra que estavam ali, estão perdidas. A gente tem uma sapateira que, às vezes, tem mais sapatos do que a gente precisa usar. Alguns ficam ali mofando, ou então ficam ali esquecidos. Nós temos excesso de produtos porque a tecnologia nos permitiu produzi-los de maneira mais rápida, mais barata, transportar da China até aqui, então você consegue comprar um produto qualquer, foi produzido no outro lado do mundo, às vezes com material que saiu da Austrália, da África, foi para a China, o produto veio parar na sua mão, uma cidadezinha pequena do interior do Brasil. E a mesma coisa acontece no interior do Congo, ou então no interior do Irã, em literalmente qualquer lugar do mundo, você obtém esses produtos com muita facilidade. Por que, então, essa discrepância entre o colapso filosófico
e o sucesso tremendo das utilidades, dos entretenimentos, da diversão, dos prazeres, por que esse conforto e esse divertimento não produziu alegria, como nós achávamos 100 anos atrás? A indústria, a tecnologia ia tornar a vida do ser humano maravilhosa, e aí, tendo que fazer menos esforço, né, não precisando mais andar para lugar nenhum, não precisando mais correr atrás de água, de comida, tendo excesso de produtos, o ser humano finalmente seria feliz. E ele se mostra terrivelmente infeliz. Muitas vezes, os índices de felicidade, que hoje em dia são medidos pelos sociólogos, pela saúde pública nacional, né, mundial até, esses índices eles são maiores em países pobres do que em países ricos, mostrando que realmente houve um desencantamento, uma desilusão com a ideia do entretenimento infinito, do prazer infinito, da diversão infinita, do conforto infinito. E a gente observa hoje massas de milhões e milhões de jovens que acham que estão se divertindo, né, vendo infinitos capítulos de um seriado, maratonando, como se diz, ou então jogando videogame 10 horas por dia, né, e de vez em quando dão-se conta do vazio total da sua existência e se perguntam: para que eu existo? Por que eu estou aqui? Para que serve essa vida? Para comer um pouco, né? Às vezes eu esqueço, porque eu estou jogando há tanto tempo, pulei o almoço, né? E amanhã vou voltar e vou jogar um jogo que é divertido, mas na verdade eu não estou conquistando nada, passando de uma fase para outra, eternamente, dia após dia, hora após hora. Então esse é o drama do tempo presente. Quando Kardec elaborou as suas grandes questões filosóficas e existenciais, a partir de uma experimentação parecida com uma ciência do fenômeno mediúnico, para só depois, como um minúsculo acréscimo, colocar o lado religioso como consequência dessa filosofia, ele o fez sempre muito sintonizado com o seu tempo. Ele sabia exatamente quais eram as demandas daquela geração, o que estava acontecendo, quais eram as notícias do dia, e aplicava a leitura espírita àqueles problemas. Nós temos feito uma espécie de, palavrão, né, hagiografia espírita. Então nós temos uma história da igreja espírita, e nós contamos essa história com seus santos, com seus heróis, e nós falamos da doutrina como se fossem livros sagrados, sendo que Kardec deixou extremamente claro que não se tratava de uma revelação direta de Deus, mas do trabalho humano, trabalho da razão humana, feito para ser estudado, mas também discutido, debatido, superado, aperfeiçoado com o tempo, mas nós transformamos o trabalho de Kardec, a obra de Kardec, num tipo de Corão, num tipo de Bíblia, num tipo de Bhagavad Gita, né, que são livros sagrados que a gente lê com uma mentalidade apenas religiosa, e presta um desserviço a essa leitura, tratando-a com subserviência, né, obedecendo ao texto como se o texto fosse palavra sagrada. Porque é a isso que nós estamos acostumados. Nós estamos viciados nesse modelo da imposição religiosa, da doutrina que vem dogmática e você tem que acreditar e pronto. E é assim que nossas palestras são feitas. É assim que os nossos livros são escritos. Nós, de uma forma um pouco irresponsável, traímos Kardec ao apresentar o Espiritismo como uma religião, e pior, uma religião não raciocinada, não filosófica, não para e passo com a ciência, e sim uma religião normal, dogmática, autoritária, que impõe seus mandamentos, os seus dogmas
a consciência do sujeito. Então, nós precisamos rever esse modelo. O melhor remédio, a melhor vacina que a gente tem contra esses vícios é Allan Kardec, é o trabalho de Allan Kardec, que em nenhum ponto ele nos permite descambar para o religiosismo ou para o igrejismo, mas fazendo leitura distorcida, ou pior, fazendo uma leitura editada, né? A gente deixa de ler algumas coisas para escolher outras, a gente cria um ambiente puramente religioso e místico, em contradição com o trabalho extremamente racional, de cima a baixo, né, que Kardec propôs, e que encontrava consonância na espiritualidade. A gente não vai encontrar nenhuma passagem, nenhuma comunicação espiritual para Kardec, dizendo que nós devemos negligenciar a razão, ou que o coração é mais importante que a razão, alguma coisa assim. Só num sentido assim muito metafórico, muito artístico, tá? Mas quando a gente analisa conceitualmente o que é que Kardec ou seus interlocutores dizem, a gente vai ver de uma maneira muito clara que a fé espírita é a fé racional, é a fé raciocinada, e que não existe progresso possível que não passe pelo desenvolvimento da inteligência e da racionalidade. E, entretanto, a gente abre aqui o YouTube e a gente vê as toneladas palestras em que o palestrante, supostamente à luz do espiritismo, ele diz que a razão não produz o bem, e sim apenas o coração, ou apenas o sentimento. Então, esse tipo de erro sistemático, ele acontece porque nós temos falhado miseravelmente na nossa tarefa fundamental de divulgação dos fundamentos da doutrina espírita, dos princípios fundamentais de entendimento do que é ser espírita. Na medida que nós não fazemos esse trabalho, que esse trabalho é mal feito ou negligenciado e esquecido, o que nós temos por consequência é o desvirtuamento desses princípios. Então, nós vamos à tribuna espírita, nós temos grandes congressos estaduais e nacionais e livros defendendo ideias anti-kardecianas e incongruentes, incoerentes com a doutrina espírita. Pois bem, então tem aqui já dois motivos para a gente se perguntar o que é filosofia espírita. Quando a gente coloca esse tema, por isso que eu fiz esse longo preâmbulo, o que as pessoas geralmente dizem? Elas dizem assim, olha, que legal, que erudição, né? Que interessante a teoria, mas e daí? Que diferença isso faz na prática? Então, é muito necessário a gente bater na seguinte tecla. Se o diferencial da fé raciocinada para a fé autoritária dogmática é justamente que ela seja analisada e criticada e compreendida, que a gente só tenha fé naquilo que a gente entendeu, se esse é o diferencial do espiritismo, da fé raciocinada, então como que nós podemos sustentar a pretensão de termos essa fé raciocinada, nós abdicamos do esforço racional e nos entregamos a um tipo de sentimentalismo evangélico. Às vezes para imitar movimentos carismáticos, movimentos neopentecostais, tem muito sucesso, que apelam à emotividade, apelam ao sentimento, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? Não estou, assim, diminuindo nem atacando. Só estou dizendo que é outra coisa. É outra filosofia, outra chave de pensamento, que não é a da doutrina espírita, né? Então, nós tomamos emprestado técnicas do movimento evangélico, da renovação carismática católica, porque eles são atraentes, as pessoas gostam, as pessoas se emocionam, aquilo gera um frisson, aquilo gera um calor humano, né? E a princípio não tem nada errado com isso,
mas nós substituímos os princípios de compreensão da realidade, de compreensão das causas do sofrimento, da dor. Né? O livro lá de Leon Denis é um excelente exemplo. Um livro puramente filosófico, dos mais interessantes que temos, né, para destacar o que seria a filosofia espírita. E aí, Leon Denis, ele escreve de maneira sentimental, emocionante, inspiradora, mas explicando, tintim por tintim, qual é a relação entre a dor e a evolução. Se você compreende isso, se você compreende o processo, quando eu te peço para interpretar isso de uma forma não dramática, de uma forma que não seja pessimista, você consegue fazer essa transição porque você está fundamentado na compreensão. Você entendeu, uma vez que você tomou consciência, você se apropriou daquele conhecimento, você não tem como ser enganado. Agora, se a consolação é sentimental, se é uma música bonita seguida de uma palestra com casos emocionantes para chorar, aquilo só produz um lenitivo momentâneo. A gente esqueceu daquele momento, daqui a 1 hora, 2 horas, a gente tem uma discussão, a gente volta para o clima ruim, a gente vê um filme, baixo nível de novo, porque aquele consolo, ele é um consolo produzido pelo palestrante. Não é seu. E o que nós queremos é a consolação da própria pessoa, da consciência esclarecida, que entende o porquê do meu ente querido ter falecido. E que não se desespera, nem se revolta com Deus porque o ente querido faleceu. Então, eu cansei de ver as pessoas que são supostamente espíritas, são declaradamente espíritas, né? Indignadas com Deus diante da morte. Não é que a gente não sinta a dor da perda. A dor da perda é inevitável. Mas, quer dizer, o espiritismo inteiro, ele é a respeito de um único tema. Né? Não existe a morte. Não existe. Não é nem que existe uma desculpa ou uma justificativa para a morte, né? Mas o fundamento todo da filosofia espírita é a inexistência da morte. A inexistência do fim do espírito, de um término do espírito. E, na verdade, essa vida que nós estamos tendo é uma vida de espírito, numa condição anômala, que é a condição de estar preso no corpo. Está tendo uma experiência em um corpo, através de um corpo. Essa não é a experiência normal do espírito. Não é a experiência natural do espírito. Não é a única experiência do espírito. Pois bem, se a gente entendeu isso, não é que a gente não chora quando o parente morre, mas a gente não pode acusar Deus de ser mal. Né? Esse é o mínimo que a gente deveria conseguir fazer. Entender que a morte não é um mal. A morte não é um mal porque ela nem existe. Né? E a transição do corpo físico para uma outra vida espiritual, uma vida puramente espiritual, ela é uma transição desejável para a maioria dos espíritos, para os espíritos bons, para os espíritos que não têm comprometimentos, digamos assim, que não estão adoecidos, que não estão perturbados. Então, ela é uma transição feliz. Ela é uma transição agradável, ela é uma transição que melhora e expande a vida do espírito. Isso não é a parte complexa do espiritismo, essa é a parte mais básica. Quer dizer, sem isso você não tem nada, não tem os elementos mais fundamentais. Então, por que é que nós nos revoltamos? Tá? Não é sofrimento. Por que é que nós ficamos revoltados com a morte? Essa é uma questão que todo mundo deveria se colocar, se ela é espírita, ou se é um divulgador do espiritismo, ou alguém que, de alguma maneira, convive com outros espíritas, né? Essa é a questão que a gente tem que colocar o tempo todo. Como que é possível se revoltar com a maldade? Se a gente sabe que o que matou,
continua nessa vida, o que morreu foi dessa para melhor, literalmente, foi para uma existência melhor do que essa aqui. Qual que é o problema? Por que ter ódio do assassino? Por que falar, oh Deus, onde está Deus? Por que ele permite a guerra na Ucrânia? Né? É claro que é uma coisa horrorosa, os responsáveis vão pagar por isso, certamente. Né? Vão pagar, no mínimo, na sua própria consciência, né? Através dos processos naturais. Mas o espírita acredita que, literalmente, cada pessoa que morre vai para uma condição melhor do que essa. Uma condição de liberdade do espírito, de liberdade da consciência. Só que nós não acreditamos nisso, verdadeiramente. Nós fingimos e dizemos isso o tempo todo. Nós palestramos sobre isso, nós lemos sobre isso, nós discutimos isso. Ai, que bonito que seria, né? Se a gente tivesse fé. Que lindo que seria se a gente acreditasse. Os apóstolos, né, quando eles ficavam chocados com os feitos de Jesus, Jesus diz, olha, se tivesse a fé do tamanho de uma sementinha, de um grãozinho de mostarda, você diria para a montanha pular no mar, ela pularia. Mas você não tem nem essa. A fé do tamanho de uma sementinha mais minúscula, de gergelim. Tá? Então, isso Jesus disse para os apóstolos. É aí que a gente entende por que é que os princípios do Espiritismo, ou do Evangelho, ou da sabedoria perene, de qualquer religião, de qualquer filosofia, não entram no nosso espírito, porque nós não temos essa fé. Porém, o Espiritismo apresenta e explica a fé como um produto da compreensão. A fé é raciocinada. Pois então, o que significa não ter fé? O que significa se desesperar diante da morte? O que significa ter ódio do mal? Né? Ter sentimento de vingança, de não aceitação diante de catástrofes. Significa que você não tem a fé que, de acordo com os postulados dos princípios espíritas, é raciocinada. Significa, então, que você não raciocinou sobre esses princípios. E você não entende, não compreende a lei de causa e efeito. Não compreende o livre-arbítrio e a responsabilidade. Não compreende a lei moral. Não compreende o processo de reencarnação e de como que, às vezes, os mecanismos de recompensa e punição da natureza funcionam de uma vida para outra. Não compreende a afinidade e simpatia entre os espíritos, que não depende da vida física. Não compreende que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, que esse é uma espécie de reflexo ou cópia ruim, muito limitada do mundo espiritual. Ao não compreender os princípios, porque nós não estudamos, nós não podemos gozar dos benefícios da fé inabalável que essa compreensão proporciona. Tá? Então, esse foi o preâmbulo. É por isso que nós precisamos de filosofia, é por isso que nós precisamos especificamente de filosofia espírita. Porque a religiosidade espírita, embora magnífica, ela depende da compreensão. Sem entendimento não é possível ter fé raciocinada. Tá? E se a fé espírita é a fé raciocinada, você não pode ter outra fé a não ser esta. A não ser que você tenha uma fé de outro tipo. Né? Uma fé religiosa dogmática. Você diz que é espírita, você vai ao centro espírita, mas no fundo você tem aquela fé da religião dogmática. Né? Você acredita porque te mandaram acreditar e você bizonhamente põe as suas apostas, põe todas as suas fichas ali, porque é melhor do que se desesperar. É melhor do que não ter perspectiva nenhuma. Então, vou aqui ler alguns elementos fundamentais, o que é que seria a filosofia espírita. Tá? Nós vimos um pouco o que é a filosofia. Tá? A filosofia ela é uma atividade racional que busca a compreensão e a explicação,
Diferente da ciência, ela não busca explicação dependendo da observação, ou dependendo do método empírico. O Espiritismo é também uma filosofia peculiar, porque ela é uma filosofia que casa com a religião. Nós temos muitos exemplos de filosofias religiosas, por exemplo, neoplatonismo, né, taoísmo, tipo de filosofia religiosa, ou alguém poderia também dizer uma religião filosófica, no caso do taoísmo, tá? No caso talvez do confucianismo. E, portanto, é preciso a gente perguntar também o que é religião. Bom, religião, se estiver divorciada da filosofia, ela é uma revelação baseada na autoridade de um profeta. A gente acredita nesse inspirado, nesse revelador, nesse profeta, ou não. É por isso que há várias. Religiosidade, né, que é um instinto humano geral e universal de reconhecer um absoluto, de reconhecer uma ordem cósmica, essa religiosidade, ela pode ser manifesta por uma religião, ou ela pode ser também filosófica. Ela pode ser produzida por uma filosofia. Como, de novo, platonismo, neoplatonismo, na história são os exemplos mais clássicos, né, de uma religiosidade racional ou de uma religiosidade filosófica. Não são os únicos exemplos, tá? Mas são exemplos clássicos. A terceira pergunta possível, ou no mínimo uma terceira pergunta válida, é: o que é o Espiritismo? Quando a gente coloca essa pergunta, a gente, de certa maneira, sintetiza as duas perguntas anteriores: o que é filosofia, o que é religião. A gente poderia, num sentido limitado, dizer também ciência, na medida em que a ciência, a gente gosta de referir o Espiritismo como tendo um tríplice aspecto, né? Um aspecto triangular, onde na base estariam a filosofia e a ciência, e o seu produto, ou o seu resultado final, seria um tipo de religião. Kardec também destaca que essa religião não é uma religião comum, e sim uma religião filosófica. Religião em sentido filosófico. Então nós podemos dizer confortavelmente que, talvez não o espiritismo que a gente pratica, né? Mas se a gente perguntasse a Kardec se o espiritismo é uma filosofia ou uma religião, ele diria de maneira muito clara: é uma filosofia. Por isso eu escrevi, meus amigos, o subtítulo do Livro dos Espíritos é Filosofia Espiritualista. Bom, num sentido filosófico, a gente também pode dizer que é religião. Mas se a gente diz que só é religião no sentido filosófico, então é como se Kardec estivesse dizendo, mais uma vez, é filosofia. Por que é filosofia? Como eu disse no começo, uma ciência produz resultados concretos. Uma arte produz também resultados concretos, mas não no campo da utilidade, sim no campo da apreciação, do deleite, do entretenimento, da diversão, né? Até da reflexão, inclusive, né? A filosofia não produz resultados. A filosofia coloca as perguntas fundamentais que direcionam o sujeito, que fazem o sujeito levantar da cama. Se o sujeito achar que não existe sentido para a vida, não existe sentido para nada do que ele faz, é muito difícil ele se dedicar a alguma coisa. É muito difícil ele acreditar ou na ciência, ou na arte, ou na política. É muito difícil que ele faça esforço. É quase impossível que ele faça sacrifícios. E para fazer sacrifícios do seu bem-estar, da sua integridade, do seu conforto, até da sua vida, você precisa estar muito convicto do que você está fazendo, né? E quem não acredita em nada, ou não tem convicção de nada, ou não tem valores, ou não acha que a vida tem um sentido, tem um propósito maior, não é capaz de fazer esses sacrifícios, e nem esforços, e nem se desgastar para, sei lá, aprender piano, ou matemática, ou ser um atleta melhor, ser um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe,
um bom irmão, né? Todas essas coisas exigem esforço, desgaste, sacrifício. Não são lucro de um ponto de vista utilitário. Você pode até, né, o sociopata, o psicopata, ele faz isso, né? O psicopata, ele calcula até que ponto ele vai lucrar com o relacionamento, e aí ele investe naquele relacionamento na proporção do que ele consegue lucrar, né? Como ele não sabe investir sinceramente, ele fica te elogiando, né, lisonjeando e, de certa maneira, tentando seduzir a pessoa, às vezes seduzir mesmo romanticamente, sexualmente e tal, para conseguir o que quer da pessoa. Conseguiu, perde o interesse instantaneamente. Então, a filosofia, ela vem oferecer aquilo que preenche este vazio. O vazio do sujeito que não consegue levantar da cama, porque não vê sentido em nada. O vazio do sujeito que usa os outros, porque não acredita em valores. Assistam esses filmes típicos de ação, não todos, tá? Tem alguns que são até muito morais, mas esses filmes pós-apocalípticos são ótimos para isso. Começa o apocalipse, e aí eles acham isso fantástico, né? Um tema fantástico, os artistas. As pessoas perdem totalmente a fé, a esperança e o respeito, assim, os valores humanos básicos, né? Não existe mais certo e errado, bem e mal, a ética não existe mais, a moralidade não existe mais. As pessoas vão virando, assim, seres puramente egoísticos. É nesse ambiente, justamente, onde colapsou o conforto e o deleite, não existe nem arte nem ciência mais, as pessoas voltam ao estado de natureza. É nesse ambiente que a filosofia se faz necessária. O outro ambiente, como eu disse no começo, em que a filosofia se faz necessária, é um ambiente de excesso de prazeres e de confortos, que é o que a gente vive atualmente, exatamente ao contrário do filme pós-apocalíptico, né? Nesse ambiente de excesso de prazeres e de confortos, nós nos vemos também no vazio existencial, porque não existe a necessidade da luta. Não existe a necessidade da melhoria. Então, eu lembro muito claramente que na geração dos meus pais, por exemplo, né, se falava muito raramente em suicídio. Existia depressão, obviamente, mas era muito menos do que era hoje. E as pessoas estavam preocupadas em ter coisas que elas não tinham, mas que elas podiam ter trabalhando mais, né? Ter uma casa, ter um carro, colocar o filho na faculdade. Quem não tinha tido essa experiência fazia questão de que o filho estudasse numa faculdade, etc. e tal, né? A próxima geração nasceu com tudo isso. Então, aquela vontade de crescer, de ter o essencial, de ter a estrutura, né, do conforto, né, da vida tranquila, essa necessidade não existia mais. E aí o que o rapaz faz? Ele fica em casa jogando videogame. Ele não tendo mais a necessidade espetando ele, né, um desejo de sair da dificuldade, sair da luta para o conforto, né, já nascendo no conforto, já tendo o teto, já tendo o carro, já tendo o videogame, ele fica lá o dia inteiro, fica fazendo só aquilo, porque não existe fundamento filosófico, não existe fundamento mental de consciência, não existe entendimento e compreensão de como a vida funciona e qual é o valor da vida. Bom, como é que o Espiritismo nasceu, então? Nasceu de uma única questão, que eram as consequências morais e existenciais do materialismo. Quando Kardec vai falar do materialismo no Livro dos Espíritos, é aí que ele revela melhor do que em qualquer outro lugar qual é a natureza do Espiritismo. O Espiritismo é o oposto do materialismo. O materialismo, ele produz apenas a utilidade e o prazer e o conforto e deixa o sujeito no vazio quanto ao sentido da vida e o propósito da existência humana.
não tem uma perspectiva de aumento, de melhora, de mudança para um estado mais feliz futuro. E ao não ter isso, não oferecer isso, dizer para o sujeito, goze a vida, mas depois você vai morrer, tá? E na morte você vai ser roído pelos vermes e acabou. Né? Só vai haver o nada, o esquecimento, o desaparecer da sua personalidade, do seu ser. E é isso que acontece com o seu filho também quando ele morre, tá? E é isso que acontece com a sua mãe, que é isso que acontece com seu marido, sua esposa, seu amigo, quando morre. Né? Ao oferecer esse total vazio, essa total falta de propósito, Kardec percebeu, 170 anos atrás, que isso piorava o ser humano, isso denegria o seu caráter, isso transformava num tipo de criatura puramente egoística, que ia lutar apenas pela sobrevivência e pelo melhoramento do conforto, dos prazeres. E quando isso não fosse possível, a eliminação da sua vida ou passar por cima dos direitos alheios para se obter isso, era perfeitamente válido. Para a gente entender, então, como o Espiritismo, enquanto filosofia, se contrapõe a outra filosofia, que é o materialismo, a gente precisa entender os seus elementos básicos, seus fundamentos. Uma das coisas que o Kardec fazia, quando ele elaborou esse pensamento, era fincá-lo nos acontecimentos do seu tempo. Aquilo que de mais recente existia em termos de ciência, de sociologia, de política, de filosofia, de medicina, ele ia estudar para que a reação espírita, a interpretação espírita das coisas, tivesse perfeitamente alinhada e voltada para o que havia de mais recente. Se a gente fica lendo apenas textos de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, de 200 anos atrás, quase, como que a gente vai fazer jus a esse pensamento que era sempre super contemporâneo, engajado, interessado nos dramas sociais? O Kardec olhava para a janela e filosofava olhando para a janela. Ele não filosofava só em cima de Platão, ou de Kant, ou de Tomás de Aquino, mas ele filosofava sobre a sociedade presente, a sociedade que se lhe apresentava. Nós, hoje, estamos aplicando a leitura espírita aos problemas políticos contemporâneos? Nós estamos aplicando a leitura espírita aos novos horizontes de problemáticas, de complexidades da vida moderna do século XXI? A internet, ao videogame, a mídia social, crianças youtubers que os pais usam porque é engraçadinho, é divertido, então ganha muita visualização, e os pais monetarizam aquele processo, aquela apresentação no YouTube. A gente está discutindo isso corretamente e adequadamente pela ótica espírita? Essa é uma pergunta interessante. Claro, o espiritismo não veio falar dos acontecimentos do final de semana, tá? Não é jornal de domingo. É uma filosofia que se volta para o eterno, para o ser humano imortal, para coisas que são permanentes, verdades permanentes. Mas aplica essa leitura da eternidade ao momento vivido. Do ponto de vista técnico, filosofia espírita bebe de 4 fontes principais: platonismo, filosofia platônica. A gente precisa entender um pouco disso. E olha só que interessante. Kardec fez questão de iniciar o livro que as pessoas acham que é o mais religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, com um imenso prefácio sobre Sócrates e Platão. Será que esse é um livro religioso? Por que ele não começa com Moisés, por exemplo? Ou por que ele não fala das profecias? Por que ele começa com Sócrates e Platão, 2 filósofos? Porque é essa a interpretação que ele vai fazer do Evangelho.
Ao lado da filosofia platônica, Kardec coloca a filosofia do Evangelho. Muita gente acha esquisitíssima essa expressão, imaginando que a filosofia é, como eu disse antes, né? A razão é quase que oposta ao coração, ao sentimento. Então, o Evangelho também deve ser oposto à filosofia, né? Quem sabe o Evangelho não é um puro sentimentalismo e, de certa maneira, oposto à razão. Mas Jesus era sumamente racional. Só dizia coisas estritamente racionais, lógicas o tempo todo. Fazia análise lógica, nunca análise emocional de nada. Quando ele falava de sentimento, vejam bem, Jesus falava de sentimentos racionais. O amor de que Jesus fala é um sentimento universal. Se fosse uma emoção passageira, né, eu tenho emoção por uma pessoa, não tenho outra. Ou então, de uma eu gosto, da outra eu não gosto. Uma eu sinto raiva porque me incomodou, a outra eu sinto simpatia porque ela é uma pessoa sorridente que só me faz o bem. E aí Jesus, quando ele fala dos que se ajudam, né, entre si, ele fala, assim também não fazem os ladrões? Né? Os ladrões também não têm suas máfias, os seus bandos, onde um ajuda o outro por egoísmo, né? Porque é vantajoso para todos. Então ele propõe uma lei de amor, vejam bem, uma lei de amor, não é assim, sinta o seu coração e faça o que ele mandar, não. É uma lei, é um comando de amor universal. Não interessa a cor da pessoa, se é uma mulher, se é hétero ou gay, se é estrangeiro ou do seu país, se é asiático, se é muçulmano, se é cristão, se é irrelevante, se é ateu. É uma lei de amor universal, ou seja, não enxerga a sua emoção no momento, não respeita a sua emoção no momento. Você tem o dever de amar. Por isso que quando perguntam a Jesus qual é o mandamento maior, Jesus resume a lei e os profetas, né, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? No que ele diz isso, ele está dizendo fundamentalmente que o amor é um comando, o amor é uma lei moral. Ao lado da filosofia do Evangelho, temos a filosofia iluminista. Kardec bate muito na religião, por exemplo, na religião supersticiosa ou dogmática. Ele fala claramente da necessidade de se valorizar todas as crenças, né? O que é um pensamento muito secularizado, muito ligado ao movimento iluminista de pouco antes, e mais especificamente da sua época ou da sua idade, era a valorização da ciência, da empiria, que lembra tanto o positivismo quanto o pragmatismo. Por fim, filosofia espírita, ela é também perene e ao mesmo tempo popular. Ela tem as suas especificidades, a gente precisa entender, por exemplo, o que é reencarnação, mas ela é principalmente perene, ou seja, é uma filosofia que você não pode dizer que foi produzida por Kardec ou pelos espíritos no século XIX. Ela é uma sabedoria que está em todo inspirado, em todo espírito superior que já viveu no Peru, na Nigéria ou na Rússia. Não interessa onde, você tem que identificar os traços daquelas noções que não são noções inventadas no século XIX na França, mas são noções eternas da sabedoria universal. Como que a gente prova isso? Um sujeito chamado Helmut Obst, tá? Teólogo luterano, vejam bem, teólogo evangélico, escreveu o maior livro de todos os tempos sobre a reencarnação. Livro que é, de longe, o mais profundo, o mais completo de todos. Esse sujeito diz o seguinte, olha, essa é uma ideia de todas as culturas e de todos os países. É muito difícil você achar uma cultura
que não têm essa ideia. As únicas culturas onde a ideia de reencarnação foi abafada são as culturas em que se criou uma religião dogmática que dizia como é que era a vida futura, com base em dogmas ou em crenças, né, não raciocinadas, e essas crenças ou dogmas elas se opunham à ideia de reencarnação, que esse autor luterano afirma que é uma ideia natural de todos os povos, natural da consciência humana. A exemplo disso, filósofo persa chamado Mohammed Rumi, muçulmano, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui o trecho para vocês. Quando tu viestes a este mundo dos seres criados, uma escada se fez diante de ti, de modo que tens de percorrê-la. Inicialmente, foste um ser inanimado. Então, te tornaste planta. Depois disto, te modificaste em animal. Por fim, chegaste a humano, possuidor de conhecimento, inteligência e fé. Depois, te tornarás um anjo. Então, esse mundo estará terminado para ti, e o teu lugar será nos céus. Melhora-te também até nesse estado de angelitude. Passe para a profundeza gloriosa, de modo que aquela única gota que tu és possa tornar-se oceano. Olha que interessante, como o pensamento é parecido e compatível com as noções que Kardec vem a defender, num ambiente que ele mesmo reconhece que é um ambiente cristão, portanto, muito diferente do ambiente do Oriente Médio, do Rumi, né, muçulmano e tal. Uma série de diferenças culturais, um tempo longo de vários séculos de distância. E a gente poderia aqui, né, se tivesse muito tempo, citar uma dúzia de outras referências, mas vamos encerrar então com esse convite a um tratamento mais sério, mais carinhoso dos postulados dos princípios básicos do Espiritismo. Não podem ser vendidos como a gente engarrafa água com açúcar, que a gente sabe que faz mal, mas as pessoas gostam, né? Elas querem o refrigerante, elas querem o suco sem nenhum valor nutricional, que é açúcar puro. Então, porque as pessoas gostam, a gente engarrafa um espiritismo água com açúcar, põe um pouquinho de gás, põe ali alguma coisa para dar um gostinho viciante, e a gente vende aquilo em quantidade, produz, enche o auditório, milhões de likes, congresso lotado, né? Vende muito livro, e no final das contas aquilo é uma autoajuda barata, que não transforma o sujeito, porque ele não compreende as leis da vida, e não compreendendo as leis da vida, nem se melhora e nem tem aquela fortaleza interior que só uma fé raciocinada pode produzir. Muito boa noite, amigos.